A análise técnica conta, como sempre, com a presença de Luís Correia Tavares. Já sabe que pode colocar as suas questões através do telefone 21 323 6898 ou por e-mail feixedecontas@económico.pt. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Confirma-se o adágio Sell in May and Go Away. Há motivos para pensar que o mês de maio vai ser melhor do que a semana que passou, que foi a pior do ano? Confirma-se que os mercados são para continuar a cair. Eu quero destacar em especial o SP500 por um motivo precisamente técnico. Normalmente os mercados movem-se em ciclos tendenciais, esses ciclos desenvolvem-se, portanto, segundo Elliott, em 5 ondas, e nós estamos precisamente, segundo a análise técnica, no decorrer da 5ª e última onda. Estas correções que virão neste mês de maio e mês de junho, prevejo eu, poderão levar a que o mesmo se apoie na zona dos 1.300 e para aí, depois disso, iniciar novamente um novo tramo, um novo percurso altista, mas já de curto prazo e que, a meu ver, terminará este ano. Aquilo que, portanto, vendo deste ponto de vista, vendo o futuro do SP500, nós vemos como a diretriz altista, iniciada em outubro do ano passado, se perfurou a semana passada e onde vemos aqui os próximos pontos de apoio. Também poderemos ver o mesmo no Russell 2000. Este índice é o índice que serve de pulso de mercado quando há pânicos vendedores, porque é muito sensível dadas as cotadas que incorporam o mesmo e que a figura que desenvolve tecnicamente poderá dar projeções de descida em torno a 8%, perdido o nível dos 780 pontos. Lá está, com 2 fechos diários consecutivos. O futuro dos Dow Jones Industrial, pois, desenvolve o mesmo percurso. O futuro do Nasdaq 100, idem aspas. E ali com alguma pressão vendedora. Exatamente. Estava-me a esquecer precisamente de mencionar isso, que eu até sublinhei, de facto, que nós verificámos, foi uma pergunta que se colocou aqui há um mês atrás e onde agora se começa a destacar que, de facto, o volume vendedor é claramente superior ao volume comprador, que quando este existe, volume comprador, a bem dizer volume em dias de subida, que terminaram em positivo, não supera sequer a média de volume negociado. E onde vemos que, de facto, as tendências de descida, ou o início desta descida, será para continuar. Importa referir que estamos e mantemos-nos nos índices norte-americanos numa tendência altista e que esta fase de descida, máximos e mínimos decrescentes, é uma fase de consolidação, para depois, posteriormente a isto, talvez haver aqui uma retoma da tendência de subida. Uma retoma e que corresponde tecnicamente àquilo que eu antes mencionei. O que é facto também verificar é porque é que o Nasdaq 100 se parou precisamente no nível 2.795, pois corresponde precisamente àquele nível de recuperação de 50% de toda esta queda protagonizada entre 2000 e 2003 e agora encontra-se quando se deparou com este nível, que é justamente os 50% do retrocesso Fibonacci, pois não conseguiu superá-los. Obviamente, se vier a apoiar no nível dos 2.300, dos 2.400, em qualquer ponto de apoio que queira procurar, não perdendo estes 2.292, poderá tentar novas subidas, sendo que o nível dos 3.280 seria o próximo objetivo, com base no Fibonacci, mas se formos buscar aqui mais uma vez a análise técnica e Elliott e todas estas coisas, pois o nível estaria nos 3.080, não chegaria tão longe. Um outro aspecto que eu queria também acrescentar referente ao Nasdaq 100, onde estão incorporadas as tecnológicas estadunidenses, é que por vezes diz-se o setor tecnológico é bom, é o setor onde devemos investir. Mas também devemos ver, e em que continente ou em que país, é que eu dei-me ao trabalho de contrastar o setor tecnológico europeu, onde o percurso não é idêntico, onde é descendente, e nos Estados Unidos, claro que sim, que é ascendente. Portanto, é importante focar isto para que se tenha atenção, de facto, a este tipo de coisas. Luís, e olhando para Portugal e sobretudo para setores mais defendidos na Bolsa Portuguesa, há alguns títulos a destacar? Sim, há alguns títulos a destacar. Portanto, Portugal Telecom desenvolve uma figura técnica com algumas divergências. Não a retira do cenário baixista de longo, médio e curto prazo, mas desenvolve uma figura com algumas divergências que lhe poderão dar aqui
uma possibilidade da mesma recuperar. Corresponde ao setor das telecomunicações na Europa, que está a fazer precisamente a mesma figura. Isto poderá dar aqui, talvez, um cenário de subidas. Também temos aqui o caso da Brisa, que desenvolve uma figura muito parecida. E para a banca, para aqueles que são mais teimosos, setor este que eu não aconselho, mas nos bancos portugueses, nas cotadas, portanto, o BES é aquele que desenvolve uma figura técnica mais aceitável, digamos assim, mais positiva. A Simpor, eu quero destacar o seguinte, tem uma figura de continuação, mas figura esta que, como não se desenvolveu com uma subida pelo seu percurso linear dos preços, mas sim por um gap produzido após a informação da OPA, não é fiável a 100%. E quando eu digo 2 fechos diários por cima de dita resistência, aqui verifica-se a importância destes 2 fechos diários. O nível 5,55 era o nível que devia ser superado, foi superado num só dia e nos outros não mais conseguiu fechar por cima deste nível. Só esta superação com 2 fechos diários confere tecnicamente um cenário de maiores subidas, portanto, neste caso para a Simpora. Luís, obrigada. A análise técnica no fecho de contas.